dos mais importantes e necessários nesses tempos tão turbulentos em que vivemos. Eu quero trazer à sua memória esclarecida o texto do Salmo 11. E é um salmo que retrata a realidade contemporânea e oferece para nós escape, livramento, consolo, refrigério. Eu quero então tratar do tema o triunfo da fé sobre o medo. Vivemos numa sociedade marcada por violência, temos medo de sair às ruas, medo de sequestro, medo de assalto, medo de arrombamento, medo de bala perdida. Vivemos como que reféns. Temos tantas pressões de todos os lados, tantas ameaças, tantos riscos. E diante desse cenário tão sombrio, às vezes o medo assalta o nosso coração. Os inimigos são muitos deles invisíveis, espirituais, que conspiram contra nós, que urdem planos e tramas para nos apanhar, para nos derrubar, para nos envergonhar. Nós vivemos uma realidade dramática onde os princípios e valores que devam reger a sociedade, colunas que deveriam sustentar a família, estão sendo destruídos, dinamitados, solapados. E é nessa conjuntura que o salmista Davi vai escrever o Salmo 11. Eu peço sua vênia para ler esse texto com você e depois tecer algumas importantes considerações para o nosso enlevo, para o nosso ensino. Davi então escreve assim: no Senhor eu me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E ele prossegue: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Veja a consequência. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. No verso 3, ele aborda o problema que está acontecendo na sociedade, lá do seu tempo. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, portanto, Davi viveu há mais de 3000 anos. E ele enfrentava lá os mesmos problemas que nós enfrentamos aqui. Os tempos mudaram, a ciência foi completamente revolucionada por novas descobertas. Nós temos hoje um avanço tecnológico extraordinário. Hoje vivemos a realidade da inteligência artificial. Hoje nós rompemos a barreira do som. Hoje nós viajamos não apenas com celeridade para as nações da Terra, mas avançamos no espaço. Entretanto, apesar dessas conquistas, nós lidamos com os mesmos problemas do passado. E no verso 3 ele diz assim: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Veja você que este é um ataque sutil. Não é um ataque com canhões, com tanques de guerra, com armas poderosas.
Esse é um ataque ideológico, conceitual. É a derrubada de princípios e valores. É quando a sociedade arranca os marcos. É quando a sociedade começa a perceber que não tem mais parâmetros, balizas, conceitos absolutos sobre a vida, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre honestidade e integridade nas transações, desde as transações pessoais, comerciais, até as transações internacionais. Não tem mais absolutos morais. Assistimos hoje, com pesar, à ditadura do relativismo. Vemos hoje a inversão de valores, não apenas a tolerância ao erro, mas uma inversão de valores, já anunciada pelo profeta Isaías há 2.700 anos, a ponto das pessoas chamarem luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo. Uma sociedade rendida, capitulada, de cócoras à violência, à promiscuidade, à ditadura do relativismo, onde o certo virou errado, o errado virou certo, onde se aplaude o erro e se escarnece da virtude, onde ser uma pessoa honesta e íntegra parece ser, e é, um problema para o sistema corrupto, onde a corrupção se instala na medula da nação, nos altos comandos do poder, seja executivo, legislativo ou judiciário, onde a ganância insaciável determina os favores maiores aos poderosos, que têm condições de comprar testemunhas, burlar as leis, comprar sentenças, escaparem da justiça. Mas lá na ponta, o pobre, sem vez, sem voz, é mais oprimido. Onde a corrupção se estabelece na política e os políticos, com honrosas exceções, é muito importante ressaltar isso, tantas vezes não fazem uma emenda parlamentar, propõem uma emenda parlamentar sem oferir vantagens lá na ponta, nas licitações das obras públicas. E desta maneira, as riquezas vão se acumulando nas mãos de poucos, não como fruto do trabalho honrado, da bênção de Deus, mas como fruto da corrupção, da ganância insaciável. E desta maneira, os recursos que poderiam e deveriam ir para atender às necessidades do trabalhador, daquele que levanta de madrugada, pegando 2, 3 conduções para chegar ao trabalho, para ao final do mês ganhar um salário magro, que não é suficiente sequer para atender às necessidades básicas da sua família. Está à margem, completamente à margem, porque a saúde não chega como ele precisava, porque a educação não chega como ele precisava, porque os recursos que poderiam melhorar sua condição de vida são desviados para as outras fontes, onde tantas vezes abre canais e portas para os políticos populistas se perpetuarem no poder, por oferecerem à população migalhas, dando a elas uma espécie de anestesia, a fim de que não reajam, para buscar uma condição de vida melhor, para buscarem um salário melhor, uma formação melhor, uma condição melhor para o futuro da sua família. E desta maneira é que Davi vai estabelecer que os fundamentos estão sendo arrancados. E quando os fundamentos estão sendo arrancados, que esperança há? Onde se muda o padrão, onde não se mais confia naqueles que governam, legislam e julgam, onde os poderosos sempre vão levar vantagem,
porque eles podem influenciar as decisões. O que poderá fazer o justo quando os fundamentos são arrancados? Essa é a grande questão que Davi está enfrentando. E o que as pessoas dizem para ele? Eles dizem assim: foge como pássaro. Você vai ser esmagado. Não tem esperança. Não tem futuro. E eu vejo, conversando com pessoas, porque ando por todos os cantos da nossa nação, quanta gente desanimada. Quanta gente dizendo, eu se puder, se tiver chance, se eu tivesse recursos, eu fugiria também. Eu iria buscar um novo rumo, uma nova oportunidade, numa outra terra. E quantos estão assim, dizendo, olha, eu quero fugir, eu preciso fugir. Outros dizendo, olha, se você não fugir, você não escapa. Mas Davi, que estava nesse tempo ao escrever esse texto, perseguido pelo rei Saul, e foram 10 anos de perseguição. Davi não podia dormir num leito, numa cama macia, não podia sequer conviver com seu cônjuge, ficou perambulando pelos desertos, dormindo em tendas improvisadas, mergulhado em cavernas escuras, todo dia sobressaltado pela perseguição. E ele diz, apesar dessa circunstância, ele diz, no Senhor eu me refugio. Todas as situações à sua volta eram desesperadoras, mas ele diz, no Senhor eu me refugio. E ele então vai descrever os riscos que estava correndo. Versículo 2 ele diz, porque eis aí os ímpios, coloca no plural, armam um arco, dispõe a sua flecha na corda. Ou seja, as baterias, as armas contra ele já estavam armadas. A flecha já estava no arco. O arco já estava retesado. O alvo era o coração dele. O que se buscava era a morte dele. Para as ocultas dispararem contra os retos de coração. E aí você percebe que a perseguição não é aos maus, aos criminosos, aos violentos, aos devassos, aos que haviam transtornado a sociedade. Mas essas armas poderosas e às vezes ocultas estavam destinadas a destruir e a matar os retos de coração. Porque a sociedade está pelas avessas. Porque a sociedade mudou o princípio de valores. Porque os fundamentos foram arrancados. Porque agora a justiça não mais defende a verdade, o que é justo, o que é reto, o que é certo, mas está a serviço também do sistema. Era isso que ocorria lá em Israel naquele tempo. Então, Davi vai escrever no verso 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. O que ele vai dizer é o seguinte, eu não tenho ninguém na terra para me defender. No contexto de Davi, ele era o genro de Saul, ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel, mas quem governava ainda era Saul. E Saul, por inveja de Davi, começa a persegui-lo. Sem pausa, sem trégua, sem descanso. E nesse momento o rei tem um único projeto de vida que ocupa o topo da sua lista. É matar o seu futuro sucessor. É eliminar Davi. E Davi não tem mais para onde fugir. O território de Israel ficou pequeno para ele. Ele chegou a buscar asilo político fora de Israel, em território inimigo, para fugir da sanha de Saul. Mas nessa conjuntura toda de opressão, de perseguição, ele entende uma coisa, que Deus continua no trono. Que Deus não perdeu o controle da história. Que Deus está no seu santo templo. Que Deus está vendo todas as coisas, que nada escapa ao conhecimento e ao olhar perscrutador de Deus, o que pode nos trazer esperança
quando os fundamentos da terra estão destruídos, é que Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu as rédeas, ele não perdeu o controle. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele reina, ele governa, ele tem as rédeas nas mãos. Ele quem dá a vida, ele quem tira a vida, ele quem humilha, ele quem exalta, ele quem põe no trono, ele quem tira do trono, ele é Deus. Isso traz para Davi um consolo e saber que, mesmo que ele esteja encurralado na terra, Deus está vendo o cerco que foi armado para destruí-lo. Quando chegamos ao verso 5, Davi vai mostrar que este Deus põe à prova ao justo e ao ímpio. Ou seja, aquele que anda retamente não está blindado, não tem imunidade especial. Ele está exposto aos riscos, aos perigos. O próprio Deus põe à prova tanto o justo quanto ao ímpio. Mas Deus põe à prova ao justo e ao ímpio para aprovar o justo e reprovar o ímpio, para galardoar o justo e condenar o ímpio, porque ainda que falte justiça na terra, o trono de Deus é justo, ele é o reto juiz. Aqui as sentenças podem ser mudadas de acordo com a conveniência dos poderosos, mas diante do tribunal de Deus, o reto juiz, ninguém pode subornar esse tribunal. Ninguém pode comprar sentenças nesse tribunal. Ninguém pode escapar da justiça do Deus Todo-Poderoso. Ele põe à prova, é verdade. Mas o texto diz: a alma do Senhor, ao que ama a violência, a alma do Senhor o abomina. Notem que não apenas as pessoas praticam a injustiça, a violência, mas há alguns que amam a violência, que fazem a violência porque gostam disso, se acostumaram com isso, têm prazer nisso. Não há mais nenhum drama de consciência, não há mais qualquer sentimento de culpa. A consciência já está cauterizada, a mente já não funciona mais com lucidez. Eles amam a violência. E quando Deus prova o ímpio, a Bíblia diz que Deus abomina aquele que ama a violência. E o que é que Deus fará? O verso de número 6 responde: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Esta é uma palavra muito solene, muito grave, que retrata as próprias condenações eternas, que mostra que o pecado, se não confessado e dele o homem não se arrepender, a consequência é gravíssima, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar essa morrerá, e Deus não terá por inocente o culpado. E aqueles que permanecerem nos seus pecados serão banidos para sempre da presença de Deus. Irão para um lugar de tormento eterno. Eu sei que essa é uma linguagem pesada e não é minha, o próprio Senhor Jesus quem mais fala do inferno, porque é melhor você ouvir sobre o inferno do que ir para lá. Portanto, quando Deus alerta o ímpio acerca das consequências do seu pecado, não é porque Deus tem prazer em condenar, Deus tem prazer na misericórdia. Deus é rico em perdoar. Então Deus traz um alerta solene, enquanto é tempo, para o homem voltar-se para Ele, arrepender-se dos seus pecados, confessá-los, abandoná-los, para encontrar em Deus perdão, refúgio. Como diz Davi lá no versículo 1, no Senhor eu me refugio. Enquanto você permanecer nos seus pecados, você não tem refúgio. Você está pisando em terreno gelatinoso, em areia movediça. A sua alma será tragada, sua condenação será inexorável. Mas arrependa-se enquanto é tempo. Volte para Deus enquanto tem tempo. Acerte a sua vida com Deus.
arrependa-se dos seus pecados e encontre no Senhor refúgio para a sua alma. Mas o verso 7, para concluir, Davi diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Se o ímpio, que não se arrependeu, enfrentará brasas de fogo e enxofre, os justos, os retos, os que têm Deus como seu refúgio, contemplarão a face de Deus. E isso significa que terão plena comunhão com Deus, que é amor, que é justiça, que é bondade. O Deus único, vivo, verdadeiro, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, bom, fiel, justo, verdadeiro, cheio de graça e misericórdia. Esses, os justos, contemplarão a face de Deus para sempre e sempre e sempre.